Good morning, guys. How are you doing? It's me again, your coach of English, your English coach, Márcia Freire. Bom, gente, hoje eu resolvi, aliás, ao longo dessa semana, eu vou fazer alguns posts para vocês, dando algumas dicas importantíssimas para que você melhore no seu inglês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de reforçar a importância da pronúncia correta das palavras no inglês. Muitos dos meus alunos reclamam que, professora, quando um estrangeiro vem para o Brasil, eles não falam perfeitamente e ainda assim a gente se esforça para entendê-los. É verdade, mas o que o aluno, ou melhor, o que o brasileiro esquece ou não tem conhecimento é de uma coisa muito simples, gente. A nossa língua é uma língua diferente do inglês. A nossa língua é silábica. Então, se a pessoa sabe minimamente as letras do alfabeto e as sílabas, por exemplo, A, C com A, K e assim sucessivamente, ela consegue pelo menos ler em português, de forma que qualquer brasileiro entenda. Vocês já observaram, por exemplo, como que os papas falam português? O João Paulo II teve no Brasil e eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, né, de estar presente, né, num dos eventos que ele fez em Manaus. E estava muito próximo, porque eu fazia parte do coral da igreja, né? E eu nunca esqueci a forma como ele fala português, porque eu achei muito engraçado. Ele falava bem assim: meus irmãos e minhas irmãs, né? E quando ele passou para ir para o palco para fazer esse discurso, eu que estava muito próximo da passagem, cheguei a ver o papel que ele estava na mão. E ele estava todo marcado. Então, onde tinha irmãos, o má estava bem acentuado, bem destacado, né? Exatamente para ele ler de uma forma que qualquer brasileiro conseguisse entender. Ele não falava português, ele era polonês, né? Não por isso, mas ele não tinha como ter uma conversa em português, mas ele lia muito bem em português. Esse Papa argentino também não fala português, mas ele é capaz de ler em vários idiomas, usando essas técnicas. Agora, com relação ao inglês, a gente não consegue fazer dessa forma, por um motivo simples. O inglês não fazendo essa analogia, o inglês não é silábico, mas ele é fonético. O que isso significa? Isso significa que existem conjuntos de letras que dão sons diferentes. E isso faz com que as coisas fiquem mais difíceis para quem não é nativo, porque quem é nativo assimila naturalmente. Vou dar um outro exemplo dessa questão de ser nativo e assimilar naturalmente, e não ser nativo e não assimilar naturalmente. Quando você é nativo brasileiro, oi, oi, Léo Garcia, seja bem-vindo. Quando você é nativo brasileiro, por exemplo, você não tem que pensar em gênero. Você nunca vai dizer alar, se referindo ao lar, né? Só porque termina em AR. É uma coisa natural, a gente cresce ouvindo os gêneros das coisas, o lar, a casa, o papel, o dinheiro, a gente sabe automaticamente, né? Bom dia! Agora, já com relação ao inglês, por exemplo, existem sons que para a gente é muito difícil pronunciar, simplesmente porque nós não temos na nossa língua. Não há um equivalente, como o TH, por exemplo. Esse som, ele tem dois sons, tá? Catalogados.
E isso foneticamente. Isso, Léo, esse tema é muito importante e acaba confundindo, né? A pronúncia em inglês faz toda a diferença. E uma boa pronúncia, assim como uma boa entonação, denota o seu nível de inglês. Ah, mas eu só quero me comunicar. Tudo bem, só se comunicar. Mas isso vai depor contra você, mais cedo ou mais tarde, tá? Infelizmente. Então, é muito importante você dominar o mínimo, pelo menos de regras e de estruturas, para que o seu inglês, eu digo até fonéticas, para que o seu inglês seja mais audível, né? Você obtenha sucesso na comunicação. Então, voltando ao TH, ele tem dois sons, tá? E esses dois sons são linguodentais. O que isso quer dizer? Você tem que colocar a língua entre os dentes. Língua entre os dentes. Mas não é só, então tem que dar a língua assim, ó. Agora, não é só colocar a língua entre os dentes. Ele tem um sopro. E esse sopro, são dois tipos de sopro. Tem o sopro com vibração e o sopro sem vibração, né? Então, o som é... Esse é sem vibração e tem o som com vibração. Como é que eu traduzo esse som? Gente, não há equivalência em português. Não é som de F, não é som de T, não é som de S. Existem algumas técnicas que podem ajudar a gente a minimamente, eu diria, dominar esse som. Quais são? Vamos lá. A primeira delas é simples, mas em tempo de pandemia, por favor, lave suas mãos. Eu já fiz isso. Você vai colocar o dedo na ponta do nariz e você tem que pronunciar esse som, né? Colocando a língua encostando no dente. Vou virar de lado para vocês verem melhor. Então, ó, vou fazer os dois sons, com vibração e sem vibração. Sem vibração, agora com vibração. Ok? Mas a ponta da língua tem que encostar no dedo. Ah, mas eu também não vou ficar pagando mico por aí com a ponta. Vou botar o dedo na ponta do nariz para poder falar thank you. Não, né? Fica mal, pega mal, pelo amor de Deus. Então, alguns professores, bem maluquinhos como eu, acabaram desenvolvendo algumas técnicas, todas fonéticas. Então, se você lembrar do nosso querido Romário, que tem a língua presa e fala a FEM, porque não consegue, né, articular, a língua está presa aqui embaixo, o som do S não sai direito, e você falar palavras como cebola, sapato, cenoura, safado, e, finalmente, a palavra que você quer dizer que começa ou termina com TH, você consegue. Quer ver? Vamos ver a palavra thank you, né? Thank you. Ou tem, não é thank you, pelo amor de Deus, tá? Ou thanks, thanks. Vamos lá, usando essa técnica. Cebola, sapato, cenoura, safado, thank you. Agora vamos falar bem rápido para treinar a língua. Cebola, sapato, cenoura, safado, thank you. Cebola, sapato, cenoura, safado, thank you. Tá? É um bom treino para você fazer na frente do espelho, até para você ver. Essa é a segunda dica. E a última dica que eu acho que é maravilhosa é de uma outra professora, não me lembro agora o nome dela, eu sigo ela no canal do YouTube, mas ela é muito bacana, eu vou lembrar depois. E é fonética, ajuda muito. Quando eu falei, cara, show, vou passar para os meus alunos. É a seguinte, você vai pronunciar o som da letra S em português. Gente, é o som da letra, não é a letra, não é S, S, S. Não, é o som. Então, qual é o som da letra S em português? É esse o som do S com a língua entre os dentes. Então, isso para fazer o som sem vibração.
E para fazer o som com vibração, você vai repetir o som da letra Z, o som da letra Z em português, que é com a língua entre os dentes, tá? E aí, mas espera aí, como é que eu vou saber quando tem vibração e quando não tem vibração? Esse é um dos problemas mais simples de resolver. Ignore, não se preocupe. Aguçando o seu ouvido, você vai perceber, existem regras fonéticas? Existem, mas uma porrada de exceções, então não vamos por aí. Se você entender e prestar atenção, educar seu ouvido, entender que são dois sons distintos, você com certeza, ao longo da sua experiência com a língua, você vai perceber. Bota o fone de ouvido e coloca aquela palavra, vai para o Google Tradutor, escreve a palavra e bota para ouvir a palavra em inglês, que você vai sacar se tem vibração ou se não tem vibração, tá? Mas isso não é importante, assim, não é vital. Vital é que a pronúncia do TH seja perfeita, tá? Isso vai facilitar bastante. Por quê? Porque quando você fala thank you errado, por exemplo, você fala thank you não existe. Você fala thank you não existe, tá? Em inglês. Você fala thank you. Existe a palavra thank, mas thank you é enquadrar alguém num tanque. Não faz sentido algum. Mas os indianos, por exemplo, ou existem alguns nativos em inglês, mas não americanos ou britânicos, que falam thank you. Existem, é verdade. Mas a questão é, de novo, quanto melhor for o seu inglês, maior vai ser, eu diria, a sua autonomia e o seu domínio com a língua e a sua imagem. Sede não é nada, imagem é tudo. O brasileiro tem mania de achar que sabe falar qualquer idioma. Isso não é verdadeiro, gente. A gente tem que reconhecer, tem que ter a humildade para reconhecer que a gente só consegue aprender alguma coisa efetivamente quando a gente começa a prestar atenção e ver as diferenças. E essa é uma das diferenças do inglês para o português. Se você não pronuncia direitinho as palavras, e, mais ainda, se você não tem a entonação correta, muitas vezes eles não vão te entender. O nativo não vai te entender. E a comunicação vai ser truncada ou comprometida. Então, o foco é se comunicar? Sim, mas vamos nos comunicar da forma mais correta possível para facilitar a comunicação. Ou então, vamos pagar mico, que não tem nada demais também. Podemos pagar mico e sempre pagamos mico, independente de qualquer coisa. É isso, eu quero encerrar a live. Bom, oi, Léo. Você tem, antes de encerrar, desculpem, vocês têm alguma dúvida? Ficou clara essas explicações? Léo, os dois Léo, olha que legal. Bastos Leonardo e Léo Garcia. Léo Garcia, você é professor de quê? Fala aí, colega. Então, vou abrir aqui rapidinho para perguntas. Tá vendo aqui, Léo? Eu estou transmitindo simultaneamente, tá? Tanto no Workplace, por isso que a câmera eu fico virando, quanto no Instagram, né? A gente tem que economizar tempo, gente. Aí o Léo tá comentando aqui, pago o mico o tempo todo com o thank you. Tá tudo certo, tá tudo certo. O importante é você se preocupar em melhorar, né? Porque isso vai denotar o nível do seu inglês. Olha, gente, eu sei que tem pessoas que até moram fora e ainda assim carregam um sotaque muito forte. Tem alguma coisa errada com isso? Não, não tem nada errado. Mas dificulta para outras pessoas, principalmente aquelas que não têm contato. Por exemplo, eu, professora de inglês, meus ouvidos estão treinados para entender qualquer coisa parecida, tá? Eu vou entender.
Porém, o nativo não vai e a comunicação não vai acontecer, tá? Então, Léo professor, Léo Garcia, gostou das dicas? Você é professor de quê mesmo? Tiver alguma, se tiver alguma colaboração a fazer, se for professor de inglês, fique à vontade. Então, alguma dúvida? Atingi o objetivo de hoje? Dar dicas sobre como fazer a pronúncia do TH? Vou dar uma última dica. A última. Para você saber se você está pronunciando direitinho, ó, Léo, essa é para você. Pega um pedaço de papel, não precisa ser tão grande, pequeno, e aí você vai pronunciar o TH, vou virar aqui, você vai pronunciar o TH, né? E você tem que fazer mexer o papel, ó. Se o papel, né, for para frente e para trás, significa que você está pronunciando direitinho, tá bom? Se não há nenhuma dúvida, tudo bem, Léo? Sim, sim. Vamos colocar lá no canal do com toda certeza. Ok? Então, se não há nenhuma dúvida ou pergunta, agradeço de coração. Tenha um ótimo dia. Have a great day and work on your TH. See you. Bye bye. É isso, pessoal. A dica de hoje é a importância da pronúncia em inglês e como pronunciar o TH. Tá aí a dica. Pequês. See you!